Oi, pessoal. Sejam bem-vindos. Já convidei o Jader aqui para entrar conosco. E aí, meu amigo? Tudo Grande bem? Fabi, boa noite. E Boa aí, noite. tudo bem? Friaca, como você diz aí também. Tá, São Pô, aí Paulo. em São Paulo é que tá friaca, aqui no sul É tá isso. tranquilo, É cara. isso. Agora esfriou de novo e tá uma maluquice. Não, aqui tá super tranquilo, eu tô até de manga curta hoje. Cara, que tá bem frio. De dia fez calor, mas esfriou de novo. Tá uma bagunça. Olha aí, ó, o pessoal entrando, ó, o Rodrigo É isso Paiva aí. entrando, que legal, o Éder, o Rafa, legal, gente. Sejam bem-vindos. Opa, que legal. Nossa Coisa primeira boa. live aí do GeoA Papers, hein, Fabi? Nossa, primeira live. Nossa, cara, tô tão feliz com esse projeto nosso. Até compartilhando com o pessoal que já entrou aí, que tá vendo a gente. Muita alegria, né, Jader? Muito bom. Nossa, foi assim, ó, um trabalho árduo aí de todo mundo, mas eu sempre digo, depois de todo o pré-natal aí, de toda a gestação, quando nasce, né, é uma coisa que é muito bacana, assim, né, muito gratificante para todos nós, né? É isso aí. E aí, Que será que a legal, gente começa? gente. Espera mais um pouquinho? O que que a gente faz? Eu acho que a gente já pode começar aqui. Já. Hoje o objetivo é a gente falar sobre parto, né? Na verdade, é mais para a gente comentar essa diretriz da Organização Mundial da Saúde, né, sobre assistência ao parto. Que eu acho, né, Fabi, que foi uma grande revolução aí, né, naquela forma mais tradicional que a gente estava acostumado, né, de assistência ao parto. A gente vê que tem ainda alguns serviços que têm ainda um pouquinho de resistência, né, em tentar aderir a essa nova diretriz, mas eu acho que ela veio para ficar, né? O que você Cara, acha? mas é muito legal porque eu mesmo já questionava as diretrizes anteriores, sabe? Eu falava, cara, não é possível que o expulsivo só pode ser considerado isso. Tem muita coisa que realmente faltava em relação ao respeito à mulher, ao protagonismo da mulher, né? E que essa diretriz nova veio trazer, né? Acho que a humanização diz respeito, né? A gente fala de respeito quando a gente está falando de humanização. E as mulheres poderem decidir como é que elas vão parir os filhos delas é sensacional. E quando isso é respaldado por um órgão como Organização Mundial da Saúde, a gente está muito mais tranquilo, né? E é interessante porque como as coisas mudaram, né? Assim, eu fico pensando, quando eu era residente, a gente existia uma prescrição padrão, assim, que começava com NPO, depois controle de sinais vitais, depois vinha enema, depois vinha tricotomia, né? E tudo acabou caindo por terra, né? A não ser o controle dos sinais vitais. Eu acho que isso foi uma grande evolução, assim, não só da obstetrícia como ciência, né? Mas também da gente como sociedade, assim, bem com o que você falou, né, em relação ao respeito aí, ao trabalho de parto, ao momento da mulher. Então, o objetivo dessa live é a gente fazer um bate-papo, assim, né, só sobre as coisas que mudaram, né, o que é importante eles saberem, né, o pessoal saber. E assim, gente, conversem com a gente. O legal é justamente vocês nos mandarem as dúvidas, as perguntas. A gente está de olho aqui, ó, no que vocês estão mandando. Mandem para a gente aí as dúvidas que vocês tiverem, que o legal é justamente a gente usar esse espaço para poder fazer um bate-papo aí, um tira-dúvidas. O GeoPapers, ele é para vocês. Então, a gente tem um grande prazer aí, eu, Fabiana e a Marina, de poder estar trazendo conteúdo de ginecologia e obstetrícia para todos vocês. Atualização, artigo, questão de prova, coisas básicas na especialidade, coisas mais aprofundadas. Então, o legal é justamente isso, é a gente difundir conhecimento médico aí, que é o que realmente nos deixa feliz. É isso aí. Só para falar aqui, Jader, a Luísa, o Luiz, perdão, Luiz Alexandre perguntou se a live vai ficar gravada. A live vai ficar gravada, mas a gente prefere que vocês acompanhem com a gente para poder tirar as dúvidas ao vivo conosco aí também, tá bom? Jader, vamos começar falando sobre assistência ao parto, as coisas que mudaram efetivamente. Acho que a gente pode dividir a assistência ao parto nas fases do parto, né? Acho que fica bem bacana a gente poder conversar sobre cada fase do parto. Lembrando que são 4 fases do parto, né? A primeira fase, que é o estágio de dilatação, depois vem a segunda fase, que é o estágio do período expulsivo, depois vem a terceira fase, que é o secundamento, que é a dectação placentária, e a quarta fase, quarto período, que a gente chama de período de Greenberg, os antigos, né? Que é o período que a gente tem mais risco de ter hemorragia, que a gente tem o risco das complicações ali do pós-parto, né? Vamos falar do primeiro período. O que você lembra aí que mudou no primeiro período? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar em relação ao primeiro período é a
nova definição de fase ativa de trabalho de parto, né? Que, na verdade, isso sempre foi meio confuso, né? Tinha uma época que era 3 centímetros, né? Dinâmica efetiva, que seria pelo menos 3 contrações em 10 minutos e pelo menos 3 centímetros, um colo fino, 100% apagado e pelo menos 3 centímetros de dilatação, né? Que aí, então, a gente já iniciava o acompanhamento pelo partograma. Depois isso passou para 4 e agora com essa nova diretriz da Organização Mundial da Saúde passou para 5 centímetros. Então, a definição de fase ativa é dinâmica efetiva e 5 centímetros de dilatação. Esse é o ponto que a gente vai considerar como fase ativa e é o momento da gente admitir a paciente, né? Antes disso, a gente considera como fase latente do trabalho de parto, que é uma coisa que a conduta é orientar, tranquilizar a paciente, né? Muitas vezes elas vão consultar nos plantões aí por conta de fase latente. Todo mundo que passou pela obstetrícia deve lembrar que a conduta era a gente orientar trabalho de parto, né? Explicar quando que ela deve vir ao hospital. Então, acho que isso foi uma das grandes mudanças aí, que é a partir dos 5 centímetros. E eu acho que isso foi uma coisa muito boa, né, Fabi? Porque eu acho que internando a paciente com 5 centímetros, a gente aumenta muito mais a chance da gente realmente internar ela em fase ativa de trabalho de parto. E dessa forma diminui as indicações de cesariana por uma suposta desproporção cefalopélvica, né? Então, que às vezes ficava meio arrastado porque elas acabavam sendo internadas em fase latente de trabalho de parto. Então, acho que essa foi uma das grandes mudanças aí, foi a nova definição de fase ativa. Mas uma coisa que é legal, Jade, é que sempre que eu falo que aumentou para 5 centímetros, muita gente pergunta, poxa, mas a paciente chegou com 3 centímetros, muitas contrações, tá super doloroso, super desconfortável, vou dispensar essa paciente para casa? Não necessariamente, pessoal. A gente só não vai interná-la nesse momento. Então, a gente pode colocar para reavaliá-la daí 1 ou 2 horas, né? Para a gente ver se houve evolução do trabalho de parto efetivamente. Se houver evolução, a gente interna essa paciente para iniciar a condução aí. Se não houver evolução e ainda assim a paciente ainda estiver com muita dor e muita contração, vocês podem dar mais um tempinho, mais 1 hora, mais 2 horas. Não resolveu, aí sim não evoluiu nada, aí sim considerar dispensá-la para casa com orientação de analgesia não farmacológica, né? Então, banho quente em casa, massagem, botar a parceria toda aí da família para fazer uma massagenzinha. Então é isso até ela efetivamente entrar em trabalho de parto. O importante, né, é a gente deixar ela à vontade, né, Fabi, para ela decidir, assim, se ela prefere ir para casa, se sente mais confortável, né, e estando em casa, legal, né. Agora, se a paciente diz que não, que ela prefere ficar no hospital, o legal é que o hospital tenha condições de acolher ela, né, que tenha um ambiente que ela possa ficar, que ela possa caminhar se ela quiser, né, que ela possa, enfim, ingerir um líquido se ela quiser. Então, a gente sabe que a gente tem que respeitar a vontade da paciente, né, não é dizer assim, não, você tem que ir para casa. É isso aí. Inclusive, na diretriz da Organização Mundial da Saúde, eles falam de uma ala específica para essas mulheres, né, Jader? No Brasil, a gente sabe que os hospitais públicos, a gente tem muita dificuldade, né? Mas se a gente for pensar, a gente que tem que se adequar a essa nova situação, né? A gente que tem que dar condições de tranquilizar essas mulheres e que elas fiquem tranquilas durante esse processo aí. A Bruna está perguntando aqui, ó, e se ela tiver 5 centímetros, mas sem dinâmica? Aí, Bruna, assim, às vezes você pode até ter uma paciente multípara, por exemplo, que pode ser o colo dela, né? Esses 5 centímetros. Então, precisa ter dinâmica. A gente precisa que a paciente tenha dinâmica para que ela seja internada, que ela seja admitida. Porque às vezes ela pode ter 5 centímetros, enfim, ser aquele colo que é o colo dela mesmo, né? E não ser um trabalho de parto. Então, a chance da gente errar, de acabar indicando uma cesariana, vai ser muito grande. Então, por isso que precisa ter, não é ou, né? É dinâmica efetiva e 5 centímetros. Acho que um outro ponto bacana para a gente falar nesse primeiro estágio do trabalho de parto, Jader, é sobre essa admissão, né? Que o acesso venoso caiu. Hoje em dia a gente não coloca acesso venoso mais nessas pacientes. A gente libera dieta para todas as pacientes, a não ser que elas tenham alguma suspeita de que vá para uma cesariana breve, né? Mas assim, se ela tiver em trabalho de parto, com baixo risco, ou tiver tudo evoluindo tranquilamente, essa paciente pode comer, pode beber. Então, ela tem que ter energia, né, para parir. Exato. Então, ela tem que comer. A história de fazer enteróclise, né, de lavagem intestinal, de fazer tricotomia, não se usa mais. A gente não faz na nossa prática clínica mais. Felizmente, se a mulher quiser vir de casa com os pelos cortados, aí é critério dela também, mais uma questão de respeito, né? A gente respeitar a mulher como ela chegar.
Outro ponto que eu achei muito bacana também é no momento da admissão, aquelas coisas antigas que se fazia, que era pelvimetria, né? Ver as conjugatas. Isso realmente, gente, é coisa teórica. E até eu tô falando conta porque sou eu que dou aula disso na Medcel, mas eu sempre digo assim, é uma coisa muito mais teórica, é uma coisa muito mais para prova, assim, né, do que para a vida. Realmente, ficar fazendo pelvimetria, assim, não tem mais, não encontra mais nenhum tipo de respaldo, né, na literatura médica. Aquela coisa de quadrilátero de Michaelis, né, que a gente media, né, pelvimetria externa, pelvimetria interna, realmente não faz sentido. A Organização Mundial da Saúde recomenda que não se faça. Chegou uma pergunta aqui, Jader. Eu não sei se é Francisca, parece Frank Alès, que sem acesso, como é que passa a ocitocina? A verdade é que a gente não passa a ocitocina, tá? De cara para todas as pacientes. Antigamente a gente fazia isso de rotina também, né, Jader? Você deve lembrar. Isso não faz muito tempo, tá, gente? A paciente internava, ela já recebia acesso venoso, ela já recebia ocitocina, ainda que ela tivesse um trabalho de parto fisiológico, que ela tivesse com contrações dinâmicas, com contrações efetivas, né, dinâmica efetiva. Então, a ocitocina não é indicada, é só para aqueles casos em que há realmente falha do motor. Né? Se houver falha do motor, a gente tem indicação de ocitocina. E aí sim, a gente vai pegar o acesso venoso dessa paciente. E antes disso, a gente sempre orienta também as medidas não farmacológicas, né? A paciente pode caminhar, pode fazer o exercício da bola, né? Que é uma coisa que a gente sabe que às vezes funciona super bem, né? O banho. Então, a gente pode primeiro oferecer para a paciente as medidas farmacológicas. Tem outros antes, né, Jade? Dependendo do estágio da paciente, até a miotomia a gente pode fazer, né? Antes de pensar isso, né? É isso aí. Quando fala de comida, arroz, feijão, carne, Jader, e aí, pode? Olha, geralmente assim, não é esse tipo de alimento assim que as pacientes costumam consumir, né? A gente acaba geralmente orientando o alimento leve, né? Alimentação leve. Mas enfim, se for desejo da paciente, né? Mas geralmente é a alimentação mais leve assim, que acaba é o que acaba apetecendo, na verdade, né? Olha aqui, ó. Frank perguntou, e a ocitocina depois da dequitação da placenta? Bom, aí muda de figura. Aí a gente acaba tendo o emprego da... Até depois. A gente chega lá. Vamos deixar. Vou dar spoiler. Isso é depois. Isso aí é lá no terceiro período. Nós vamos chegar lá. lá No terceiro período. A gente está no primeiro. Mas boa pergunta. Vamos guardar na manga aí, porque é uma boa pergunta. Isso aí. Outra coisa que a gente tem que lembrar do primeiro período, né, a ausculta do BCF, né, a cada 15, 30 minutos. Então, é uma coisa que a cada 15, 30 minutos, né, a gente deve auscultar. Pode ser a cada 15 ou a cada 30, né, a Organização Mundial da Saúde deixa livre. Não é assim, uma vez por hora só, não, né? A gente precisa ouvir pelo menos a cada 30 minutos. O ideal é de 15 em 15, mas até 30 minutos, de 30 em 30 minutos também pode ser feito. E o toque, gente, isso aqui, ó, fundamental, porque não só para a vida, mas para a prova, né? A gente que trabalha para a prova, a gente sempre puxa também a brasa para o nosso assado, né? O toque é a cada 4 horas. 4 horas. Então, você só vai tocar a paciente a cada 4 horas. Você só vai tocar antes se a paciente quiser ser tocada, se ela chamar, né? Dizer, olha, eu tô sentindo uma pressão, tô com vontade de empurrar. Bom, aí você suspeita que ela pode estar em período expulsivo, a gente vai acabar tocando. Mas a recomendação oficial, isso é mundial, gente, não é nem aqui do Brasil, é mundial. É a cada 4 horas. Você só toca a paciente de 4 em 4 horas. Não tem por que ficar tocando toda hora, como se fazia, né? Ou de 2 em 2 horas. Realmente não faz sentido. Outra situação, né, Jader, é se a gente tiver uma suspeita de que a paciente está dissociando já, né? Aí, nesses casos, a gente conversa com a paciente também e propõe toques um pouco mais frequentes, pelo menos a cada 2 horas aí, para ver se está evoluindo a dilatação ou se está evoluindo a progressão da descida, né? A gente também tem essa possibilidade aí. Outro ponto que eu acho que é legal a gente lembrar é da deambulação, né? Da possibilidade dessa mulher se movimentar durante todo esse primeiro estágio do trabalho de parto, que ela pode ficar na posição que ela quiser, ir para onde ela quiser, até porque a verticalização e essa deambulação estimula e facilita com que o parto ocorra, né? Então a gente sabe hoje já, inclusive, esse é um dos métodos quando a gente tem uma dinâmica não efetiva, uma das coisas que a gente orienta a paciente é verticalizar, deambular, fazer bola, né? Então a gente tem várias coisas aí hoje que estimulam as contrações. Então essa paciente deve também deambular. Lembrar dos banhos, né, Jale? Do banho de imersão, que a gente tem a opção de banheira. Quando a gente não tem a banheira, pelo menos que ela tenha um chuveiro quente no quarto, para que ela também possa ter essa sensação de alívio com água quente.
Uhum. E outra coisa, assim, para a gente fechar o primeiro período, né, é que eu vejo que está caindo bastante em prova isso. Caiu até no SUS São Paulo, agora em 2022, né, Fabi, que se a paciente fez um plano de parto, né, ela escreveu um plano de parto. E aí, no plano de parto, ela disse que não queria analgesia, que essa paciente ela não queria ser examinada, enfim, colocou algumas coisas no plano de parto. E chegou na hora e a paciente muda de ideia, ela chega a dizer não, eu não quero mais, não tô, enfim, quero uma analgesia. Gente, as coisas não estão escritas na pedra, né? Isso é uma coisa importante. Eles perguntam isso em prova. Então, assim, se a paciente tinha escrito um plano de parto e ela mudou o seu desejo na hora, a gente vai acolher esse desejo dela na hora, né? Então, não é aquela coisa, ah, não, agora já está escrito aqui em pedra, né? A gente não pode mudar. Então, gente, é muito importante, se a paciente quiser mudar alguma coisa que não estava no seu plano de parto, ela tem todo o direito, né? A gente tem que acolher e respeitar esse direito dela. Inclusive, outro ponto que é interessante a gente falar, Jader, é que geralmente as pessoas ficam naquela dúvida, mas analgesia com quantos centímetros, né? Em geral, isso é muito complicado. A OMS, ela preconiza que a analgesia deva ser realizada a partir do momento que a paciente desejar. A gente sabe que na prática clínica isso é muito complexo, porque se chegar uma paciente com 3 centímetros pedindo analgesia, nitidamente em pródromo ainda, né? Uma paciente que não está em franco trabalho de parto, a gente fica numa sinuca de bico realmente. Mas se a paciente estiver em franco trabalho de parto, gente, não recusem analgesia para paciente, né? A gente tem que analgesiar essa paciente no momento que ela pede. E a analgesia peridural, ela tem que estar disponível, inclusive no SUS. A gente sabe que não é uma realidade. O que a gente vê na prática clínica é que tem aumentado. Todo mundo não está medindo esforços ali, né, para tentar implementar em todos os hospitais, mas ainda a gente tem muita dificuldade. A Andressa perguntou aqui sobre o partograma, né? Se a gente toca a cada 4 horas, como é que fica o partograma? Muito bom, muito bem colocado, Andressa. Assim, ó, o partograma, ele continua existindo, ele é um instrumento médico de registro e acompanhamento do trabalho de parto. Só que a gente não utiliza mais as linhas, né? Não existe mais a linha de alerta e a linha de ação. Ainda existem algumas instituições que elaboram provas, assim, que eles insistem em colocar as linhas ali no partograma, mas elas não servem para decidir nada mais, né? Então, assim, abstrai que as linhas estão ali, é só fazer de conta que as linhas não estão. Então, a gente vai anotar o toque, o triângulozinho ali que representa o toque vaginal, então vai estar a cada 4 horas. Você vai registrar a cada 4 horas. E a bolinha que representa a altura da apresentação também, né? Você vai registrar ali cada vez que você tocar. O mais importante, Andressa, do partograma são os parâmetros. É ali que você vai anotar tudo que você está acompanhando, né? Todo o registro médico do acompanhamento do trabalho de parto você registra ali. A hora, você registra a dinâmica, você registra o BCF. Então, todos os parâmetros da paciente você vai registrar no partograma. Mas o toque você pode registrar a cada 4 horas, não tem problema nenhum. Perfeito. Falaram de hands-on, hands-on, hands-off. A gente vai falar isso mais para frente, tá? A gente já vai chegar nessa parte. O Pedro Filho aqui perguntou, falou de uma questão do SUS Bahia, analgesia assim que a paciente solicitar com qualquer dilatação. Foi isso que eu acabei de falar, Pedro. Realmente é isso que está escrito na diretriz e é isso que a gente deve preconizar. Mas lembrando que existe analgesia também não farmacológica. A gente deve tentar todas as medidas não farmacológicas antes, para esses casos principalmente iniciais, e caso a paciente ainda assim solicite, a gente deve sim cumprir o desejo da paciente. A morfina na fase de dilatação. Ju, é o seguinte, a questão da morfina é uma analgesia que os Estados Unidos têm descritores bastante importantes. No Brasil, a gente não tem isso com frequência. Tá? O que a gente vê? Que a morfina ela não é tão eficaz quanto a analgesia peridural. E, além disso, quando ela é utilizada muito próximo do momento do parto, esses nenéns têm uma tendência de nascerem mais rebaixados. Então, a gente entende que a morfina durante o trabalho de parto não é a melhor opção analgésica. Maravilha! E aí, Fabi, quando a paciente completa, tá com 10 centímetros, inicia o segundo período do parto, né? Então aí a gente tem o período expulsivo. Aí as coisas mudam um pouquinho, né? No período expulsivo, o que é que se recomenda? Gente, no período expulsivo, a gente precisa auscultar o BCF a cada 5 minutos. 5 minutinhos, né? Então, você precisa auscultar o BCF. O que acontece? Tem um tempo determinado para o período expulsivo. A gente sabe que esse número matemático, né, nem para o primeiro período
tanto para o primeiro quanto para o segundo período não existe esse número mágico, assim, né? A gente sabe que a decisão da gente mudar a conduta, indicar uma cesariana, é muito mais relacionada ao estado fetal e o estado materno do que ao tempo, né? Do que um número, né? Do que uma matematização, assim, do período expulsivo. Então, é bem importante a gente saber que tem que auscultar a cada 5 minutos no período expulsivo e que não existe um tempo, assim, puxa vida, ela já está aí 2 horas em período expulsivo, já começa a gerar aquela ansiedade, né? A gente sabe que na equipe também, às vezes, gera, né, uma grande ansiedade. Poxa vida, todo mundo quer que nasça, né? Mas, assim, se a gente sabe que está evoluindo, o BCF está bem, a mãe está bem, ela deseja o parto, a gente pode seguir acompanhando. Tá, mas não tem a história da parada secundária da descida, né, Fabi? Tem a parada secundária da descida, que é um diagnóstico que a gente faz quando tem 2 toques com intervalo de 1 hora e ele vai estar na mesma altura da apresentação, é um diagnóstico próprio do segundo período, né? Ele pode sim ser indicativo de uma desproporção, mas não é uma indicação de cesariana, né? A gente tem que ver assim como é que a mãe tá e como é que o bebê tá. Se o BCF tá bem, a mãe tá bem, né? Deseja parto, a gente pode aguardar, porque às vezes essa parada secundária da descida progride, né? Acaba evoluindo e nos surpreende, né? Isso até me dá um gancho, Jader, para falar de fase passiva do período expulsivo e de fase ativa do período expulsivo. A fase passiva, em geral, ela dura 1 hora, principalmente em pacientes analgesiadas, que é aquele momento em que a paciente ainda não tem a sensação nem a vontade de fazer puxos. Tá? Então, ela está realmente com 10 centímetros de dilatação, o bebê está ali todo pronto para descer, mas ela não tem vontade de empurrar esse bebê ainda. E essa fase passiva, ela pode ser um pouquinho mais lenta. A paciente não tem muito push, então o bebê pode demorar um pouquinho mais a descer, né? Então, a gente tem que ter paciência também para conduzir esses casos. Lembrando que sempre que a gente tiver uma parada da descida, a gente também tem que olhar todo o cenário, né? Será que as contrações estão efetivas? Será que essa paciente verticalizou? Será que está deambulando, né? Tem que analisar todo o cenário para a gente definir realmente que isso é uma parada da descida, né? E principalmente o bem-estar fetal, né? A gente sabe que por isso que é tão importante a gente ficar escutando o batimento a cada 5 minutos, né? Então, porque se a gente vê que, opa, tá bradicardizando, né? A gente vê que tem alguma coisa diferente acontecendo, né? A gente tem que analisar todo o contexto, né? E aí, então, conforme for, pode-se decidir, né? Pela mudança da via de parto. Ou, claro, se já tiver plano para fórceps, né? Se já desceu, por exemplo, teve uma questão da USP bem recente, acho que foi 2021, que tinha um partograma e que tinha uma parada secundária da descida, né? E o bebê, ele tava lá embaixo, ele tava em +3, né? Então, assim, aí o que aconteceu? Ele ficou em mais 3. Ele desceu, ela completou, aí, então acabou o primeiro período, aí depois ele desceu até +3 e começou a bradicardizar. Eles colocaram, inclusive, a cardiotocografia. E tava cheio de DIP2, né, gente? Aqueles panelão de DIP2, assim, ó, depois da contração. Aqueles que eu digo que a gente que é obstetra elimina mecônio. A gente elimina quando a gente vem aqui, né? Aqueles de pão, assim, aqueles de P2. Então, assim, o que acontece? Nesse caso, né, gente, a gente tem aí, então, um indício de acidemia fetal, né, porque está fazendo DIP2, bradicardizou. A cardiotoco está mostrando que está dipando, que está fazendo desaceleração. Você vai indicar o parto pela via mais rápida. Se está em +3, a via mais rápida é você fazer a extração com fórceps. Inclusive, ele estava transverso nessa questão aí. Ele estava numa transversa direita. Então, tinha que rotar com o Killand, né? Depois fazer a extração. É isso aí. E aí, chegando ali no finalzinho do período expulsivo, né, Jader? Vamos lembrar aí das questões de episiotomia, né? A gente tem tanta coisa aí, né? Hands-on, hands-off. O que a gente faz hoje em dia? Em relação à episiotomia, a gente sabe que ela é seletiva mesmo, né? E ela deve ser bem restrita, tá, pessoal? Hoje é muito difícil você justificar uma episiotomia se for, por exemplo, para proteção de períneo, isso a gente já sabe que não tem indicação mais. A gente vai indicar realmente uma episiotomia se houver um sofrimento fetal agudo, que esse neném precisa nascer agora e que a gente precisa facilitar a saída desse bebê. Então, eu acho que talvez seja a única situação hoje que eu enxergue isso realmente, Jader, como indicação de uma episiotomia. Não sei se você enxerga alguma outra assim, situação para falar para o pessoal aí. Tem as situações de distocia de ombro, apesar de ser bem questionável, porque o problema é ósseo, né, na distocia de ombro, né, a gente sabe que ela
ela é aceitável. Não que ela seja indicada, mas ela é aceitável também, né? Nos casos de distocia de ombro. E quando a gente tem macrosomia também, né? Que é uma coisa que às vezes pode acabar facilitando o parto, né? Então, nesses casos, aí ela pode ser feita. Mas o mais importante da epísio, né, Fabi, é que ela é um procedimento médico, né? Então, é importante a gente lembrar isso, que às vezes as pessoas pensam, não, mas eu tenho que fazer ali na hora porque tem indicação. Não, é um procedimento médico. Precisa sempre a paciente consentir. Isso está muito bem escrito, assim, muito bem... O ponto que eles mais frisam na diretriz da Organização Mundial da Saúde é o consentimento para episiotomia. Claro que, assim, o ideal é você não fazer, mas naqueles cenários em que a gente sabe que a epísio vai acabar sendo benéfica, vai ter uma indicação, você só vai fazer se ela consentir. Você tem que falar com a paciente antes, né? E ela precisa consentir. Então, se ela consentir, você faz. Mesmo você achando que tem indicação, se ela não consentir, acabou, né, gente? Não pode fazer nenhum tipo de procedimento médico que a pessoa não consinta. É isso aí, é isso aí. Hands-on, hands-off. A gente sabe que os estudos eles são controversos, né, a esse respeito. Não existe nenhuma situação que mostre real benefício do hands-on nem do hands-off. O que a gente percebe é que parece que ligeiramente há uma melhora quando a gente protege o períneo, principalmente quando a gente utiliza compressas mornas para a preparação desse períneo ali logo nesse momento do período expulsivo. Mas isso ainda é controverso, né, Jader? A gente sabe que a recomendação ela você pode usar as duas, mas o que a gente vê, e aí é opinião pessoal, tá, pessoal? Na minha prática clínica, o que eu vejo é que quando protege o períneo é melhor, tá? Então, assim, agora, o que a gente tem que diferenciar é o seguinte: proteger o períneo é uma coisa, ficar fazendo massagem no períneo, ficar fazendo um monte de coisa no momento do período expulsivo, isso não é recomendado, tá? Isso aumenta o edema e facilita a laceração. Então, os estudos eles têm até dificuldade de determinar isso, porque às vezes o cara que coloca a mão, às vezes é o cara que é mais invasivo também ali na questão de preparar a vagina ali para os momentos finais do parto. Então, no final das contas, o que a gente tem de recomendação? Não tem que fazer essa massagem no momento do parto, né? O toque é somente se necessário e a gente faz a proteção ali externa, fazendo um Czinho na parte posterior ali, né, do períneo, para tentar conter lacerações. A distensão do períneo é importante também, né? Lembrar que ela é proscrita, né? Então, assim, eu vou ajudar a paciente, vou fazer uma pressão nos elevadores do ânus ali para a paciente coordenar o puxo, né? Que era uma coisa que antigamente muita gente fazia. Não, gente, não faz o menor sentido, né? É uma coisa que é da natureza. A gente tem que realmente assistir, né? A gente precisa realmente... obstetrícia vem de obstare, né? De a gente observar, né? Então, não tem por que a gente ficar distendendo o elevador do ânus, né? Porque para acelerar o período expulsivo realmente não tem mais nenhum sentido. E, obviamente, né? Não custa a gente relembrar que Cristeler também no período expulsivo está absolutamente proscrito também, né? O Cristeler ele só aumenta a laceração hepática, a fratura de costela. Então, assim, ó, coisas que talvez vocês tenham visto, né, no passado, o pessoal fazer, não encontra mais nenhum tipo de suporte teórico na obstetrícia moderna, então realmente está proscrito, assim, a gente não tem que fazer. Perfeito. O que mais? Saiu o bebê, né? Tá ali no finalzinho, nos finalmente. Lembrar da ocitocina, já jogaram aí da ocitocina que a gente tem que fazer logo após o nascimento, então... Agora a pergunta. Voltando para a pergunta da Frank, né? Ou do Frank, eu não consegui enxergar aqui. Realmente, a gente faz ocitocina, mas hoje a recomendação da Organização Mundial da Saúde é que a gente faça ocitocina intramuscular. A orientação não é fazer ocitocina endovenosa. Então, são 10 unidades de ocitocina intramuscular após desprendimento do ombro ou imediatamente após o nascimento. Os estudos não mostram diferença se você faz após o desprendimento do ombro ou após o nascimento, até porque a gente está falando de segundos aí, né, gente? É rapidinho. Desprendeu o ombro, vai nascer rapidinho, né? Então, fazer ocitocina neste momento. Mas antes da placenta sair? Antes da placenta sair. Mas não vai enluvar? Não vai enluvar. O que é preconizado é realmente que a gente faça ocitocina intramuscular, 10 unidades, logo após o nascimento do bebê ou após o desprendimento do ombro. É o famoso manejo ativo do terceiro período do parto, né? Então, assim, esse é o único momento que realmente a gente tem suporte científico para dizer que a gente deve intervir na natureza, né? Porque realmente, assim, o uso da ocitocina depois do desprendimento do ombro anterior, né, ou do bebê, realmente diminui bastante as taxas de sangramento, né? Então, realmente a gente diminui a atonia uterina também. Então, a gente sabe que
já tem trabalho mostrando que esse tipo de intervenção realmente vai ser benéfico. Então, esse é o único momento, né, que a gente vai acabar intervindo na natureza, vai acabar fazendo um manejo ativo, vai ser do desprendimento do ombro anterior, depois, né, do desprendimento do ombro anterior. Revisão manual da cavidade, Frank, não é preconizado, tá? A gente só vai fazer revisão manual da cavidade se a gente tiver uma suspeita, sei lá, de uma rotura, de cicatriz de cesárea, alguma coisa nesse sentido. Mas, tirando isso, a gente não tem indicação de fazer revisão da cavidade. Perfeito? Lembra que a placenta tem duas formas de detectar, né, Jader? Isso. Agora falar do guarda-chuvinha? Fala o guarda-chuvinha aí. Isso é mais para prova, né? O guarda-chuvinha você tem dessas coisas, né? Dos epônimos. Então, o Baldwin Schultz, né? Quando ela vai dequitar em forma de guarda-chuva, e aí, então, ela dequita pelo lado fetal, que a maioria, né, dos secundamentos é do tipo Baudeloc-Schultz, que é a dequitação pelo lado fetal. Então, ela acaba dequitando assim, tipo um guarda-chuvinha, né? Então, vem vindo a placenta e depois, pum, vem aquele sangue depois da placenta, né? E tem o Baudeloc-Duncan, né, que é pelo lado materno, que daí ela vem, na verdade, pelo lado, ela vem deslizando assim, e você vê primeiro o lado materno da placenta, né, sangra antes, né, geralmente tem aquele sangramento antes, e aí você vê o lado materno da placenta dequitando. Mas o mais comum é o Schultz, que é pelo lado fetal, que realmente é essa dequitação de guarda-chuva mesmo, na forma de guarda-chuva. Lembrando que já que a gente está falando de secundamento, de dectação, isso é o terceiro estágio do trabalho de parto já, tá bom? Da assistência ao parto, tá, pessoal? Então, nesse momento, realmente é o momento em que a gente vai ficar atento ali às hemorragias, a gente vai começar a olhar as lacerações que essa paciente teve e a gente vai suturar essas lacerações logo ali na sequência, né, Jader? Então, a gente está chegando no final do parto aí, efetivamente. E aí depois a gente tem o último estágio, né, Fabi, que é o quarto período do parto, que é a primeira hora pós-parto, na verdade, que é um momento em que a gente precisa realmente ficar atento a essa paciente, né, porque é o momento em que elas podem ter sangramento, né, que elas podem ter as famosas hemorragias pós-parto, que você é um super especialista aí, né, Nem vou me atrever aí, que eu tô com um super especialista aí em hemorragia pós-parto, mas é o momento que a gente tem que ficar realmente atento a essa paciente, porque se ela sangrar, a gente sabe que quanto mais cedo a gente diagnosticar e reconhecer a causa, né, seja uma atonia, seja uma laceração de trajeto, uma retenção de restos placentários, quanto mais cedo a gente diagnostica e age, maior é a chance da gente ser eficaz, ser efetivo, né? E diminui muito a chance da gente ter um desfecho ruim, né? Ou até de perder essa paciente. Né? É até bacana falar para o pessoal da questão da contração uterina, do globo de segurança de Pinar, né? Porque o útero ele passa por esse processo de miotamponamento e trombotamponamento. Né? Então ele se contrai e essa contração faz com que os vasos se fechem e ao mesmo tempo, onde tem umas boquinhas abertas ali, acontece um trombotamponamento. Então ele se fecha também por esses trombos que se formam na pontinha dos vasos. Né? E se por algum motivo esse miotamponamento ou trombotamponamento não acontece, essa paciente vai evoluir com quadro de hemorragia. Né? Então, 70% das causas de hemorragia pós-parto, elas são devidas à atonia uterina, né? Que é quando o útero não se contrai adequadamente. Então, sempre ficar atento, fazer uma massagem uterina na sequência para ver se o útero se contraiu, para ver se está direitinho. Se o sangramento tiver aumentado, instituir o tratamento de forma rápida e eficaz, porque a gente sabe que a única coisa que a gente consegue fazer para prevenir o óbito de uma mulher dessa é simplesmente iniciar o tratamento de forma rápida. Existe um negócio na hemorragia pós-parto que chama hora de ouro. Então, no final da primeira hora, a gente já tem que estar no final da resolução desse quadro de hemorragia da paciente. À medida que esse tempo vai passando, a sobrevida dessa paciente vai caindo. Então, a gente tem que atuar oportunamente e rápido nesses casos. E é importante, né, Fabi, lembrar que assim, ó, a principal causa é a atonia, mas ela não é a única, né? Então, às vezes tem aquela coisa de a pessoa acha que, não, mas palpa o útero, vê que o útero está contraído, né? E não, mas vamos lá, vamos fazer o manejo como se fosse atonia, como se todas as causas de sangramento fosse exclusivamente atonia, né? Tem que lembrar que não, né? Então, assim, se o útero está contraído, gente, não é essa a causa, né? Você tem que olhar trajeto.
pode ser que a paciente tenha uma laceração de trajeto. É frequente de acontecer lacerações de trajeto em partos precipitados, né? Aqueles partos que são muito rápidos, às vezes elas têm laceração de colo, de vagina. Então, assim, a gente precisa olhar, revisar o canal de parto, ver se tem alguma área aí de laceração que você precise suturar. E também lembrar que pode ter ficado placenta, né? Às vezes é aquela coisa, o parto da madrugada, às vezes o pessoal tá cansado, né? A gente sabe que a gente ainda tem se falado muito sobre isso no meio médico, mas ainda os plantões, eles são muito... A gente sabe que tem muitas horas de plantão, né? E às vezes as pessoas acabam não esquecendo de revisar a placenta, né? Depois de fazer o secundamento. Então tem que olhar, gente, se você revisou bem a placenta, se não ficou resto. Porque às vezes a causa é isso, é uma retenção de restos placentários. E a última causa é a coagulopatia, né? O T de trombina, né? Só para relembrar o método mnemônico que a gente usa para lembrar dessas 4 causas de sangramento, de hemorragia pós-parto. O primeiro T é o T de atonia, o segundo T é o T de trajeto, né? Que seria essa questão das lacerações, dos hematomas. O terceiro T é o T de tecido, e aí a gente vai pensar em membranas e restos, como o Jader falou, restos placentários. E o último T, que é 1% só dos casos, tá, pessoal? É o T de trombina, que tem relação com coagulopatia. Geralmente a paciente tem uma história já de perda sanguínea, ou então, se ela tiver uma coagulopatia naquele momento, é porque ela já sangrou muito e já consumiu os fatores de coagulação todos, né? Então, imagina, por exemplo, uma paciente que tem um descolamento prematuro de placenta. A gente sabe que essas pacientes fazem CIVD, então uma das causas também de sangramento pode ser uma CIVD, aí, uma coagulopatia devido ao descolamento prematuro de placenta. Você falou isso agora, Fabio, eu me lembrei de um caso que eu atendi uma vez, logo que eu saí da residência, um dos meus primeiros plantões pós-residência, né? Sempre assim, né? Logo que a gente sai da residência e vai para... É para testar, não é? E vai para trincheira, assim... Agora eu me lembrei de um caso de uma vez que eu estava dando plantão assim, era de madrugada e uma paciente sangrou pós-parto, mas sangrou. Eu examinei o útero contraído, era assim, tipo, 4 horas da manhã, eu disse, gente, o útero tá contraído. Aí eu olhei trajeto, não tinha laceração de trajeto, olhei o colo, puxei com o colo assim para olhar, não tinha nada no colo. Não tinha retenção, a placenta estava inteirinha, né? Não tinha retenção de restos. E eu pensei, gente, o que eu vou fazer, né? Porque assim, que será que é? Por que essa paciente está sangrando, né? E não para de sangrar. E aí, aquela coisa, era um hospital que tinha UTI, né? Felizmente era um hospital que tinha UTI. Aí eu fui falar com o familiar da paciente, com o marido da paciente, ele me disse assim, doutor, será que ela não está sangrando porque ela tem uma coisa, acho que é von Willebrand? Será que é isso? E foi engraçado que ele parou para pensar assim, Sensacional! Me disseram isso antes. Então, e como é que orientaram no pré-natal, né? Como é que não chegou, né? Tinha que ter orientado no pré-natal que essa mulher devia estar. Cara, não tinha nada, não tinha escrito na carteirinha de pré-natal. Ela não me falou também nada, né? O familiar também tinha entrado com ela na internação, ninguém tinha falado nada. Mas assim, depois da hemorragia puerperal é que eu fui acabar falando com o familiar, porque eu disse, olha, ela não tá legal, assim, tá sangrando bastante. Tá tentando identificar a causa. Ele, eu acho que deve ser por causa desse bom. Então ela tinha aí uma discrasia sanguínea, né? Então a gente tratou ela clinicamente, né? Aí era aquela coisa, levei ela para UTI, o pessoal queria, não, tem que fazer esterectomia, se a paciente está sangrando, tem que fazer esterectomia, né? Sempre aquela coisa. Então, e não era, né? Imagina se eu tivesse levado a paciente para esterectomia. Ia ser pior, hein? Saiu o mecônio lá, a Gali tá brincando com vocês, saiu o mecônio no médico. Mas assim, ó, mecônio espesso, mas assim, era daqueles assim, ó. Espasmo coronariano e eliminação de mecônio. Pessoal, estamos chegando no final da live. A gente quer saber se vocês têm perguntas. Acho que a gente abordou bastante, né, Jada? Do começo ao fim aí da assistência ao trabalho de parto. A gente queria saber se vocês têm alguma dúvida aí também, para a gente encerrar com chave de ouro aí. Alguma coisa? Vamos dar uns segundinhos aí para o pessoal escrever. Deixa eu ver se tem alguma coisa anterior aqui que a gente perdeu. O legal é justamente isso, gente. A gente fazer um bate-papo informal, assim, né? O GO Papers é para vocês, como a gente já falou, né? O legal Isso aqui é legal, Jada. Isso aqui é legal. Falar de clampeamento tardio e precoce, porque o César perguntou se a recomendação de não colocar o bebê no abdômen materno naquelas mães com Covid é corroborada pela OMS, ou o documento foi antes da pandemia. Então, ele me traz também um insight da gente falar aí do clampeamento
precoce, o tardio, né? Que eu acho que é sempre um questionamento. Então, lembrar que clampeamento oportuno é aquele clampeamento em que realmente a gente faz pelo menos após 1 minuto do nascimento. Mas ideal mesmo é a gente esperar o cordão umbilical parar de pulsar. Sempre que o neném nasce bem, colocar em contato pele a pele com a mãe, fazer uma amamentação na primeira hora de vida, isso são práticas que, é claro, se a mulher quiser, né? Que a gente sabe que às vezes tem uma mulher ou outra que não quer porque está numa situação muito ruim, enfim, a gente vai respeitar a paciente. Mas normalmente é isso que elas querem ter esse primeiro contato na primeira hora de vida. O Frank pergunta aqui, ó, caso a paciente diga que não quer episiotomia e de verdade precise, né? Se faz? Não, Frank, não se faz. Se a gente acha que tem indicação e a paciente diz que não quer, né? A gente tem que respeitar o princípio da autonomia da paciente. É um dos pilares básicos, né, da ética médica. A gente não pode fazer. Se a paciente disser que não quer, a gente não pode fazer. Mas eu te entendo, Frank, é uma sinuca de bico. A gente fica desesperado aí se a paciente negar, porque aí também é outra indicação para ela aí, talvez fosse uma cesariana, né? Dependendo do caso. Se não nasce, se não tá rolando, né? Enfim. Aí tem que discutir com a paciente os prós e contras de cada procedimento. Gestante com 34 semanas chega com um trabalho de parto, 3 centímetros de dilatação, diabetes gestacional em tratamento há 3 dias. Posso fazer corticoide para maturação pulmonar do feto? Mas 34 semanas aí já sai dos critérios de indicação de corticoide, né? Não precisa não, Kátia, porque 34 ela já tem pneumócito, né? Então, que produziu surfactante, então não tem porquê, assim, você indicar corticoide, não. A gente, em geral, preconiza para as pacientes com menos de 34 semanas, viu, Kátia? E é claro que se essa paciente tem menos de 34 semanas, né, ela tem 3 centímetros de dilatação, eventualmente você vai até tentar inibir para fazer o corticoide. Né? Aí é uma outra situação. Beleza? Mas aí tem que avaliar também a vitalidade fetal, se não tem nada de alterado, se a mãe tá descompensada, né? Tem toda uma análise clínica aí para realmente decidir se inibe ou não o trabalho de parto. Mas diabetes tem indicação de maturação? Eu acho que isso aí nós vamos ter que guardar para uma outra live, né, Jada? Que a gente está entrando num outro tema. Mas, assim, diabetes, a princípio, só para responder, mas, assim, vamos lembrar que o tema é assistência ao parto. Mas vamos lá, diabetes, a gente não tem indicação de fazer maturação pulmonar como rotina, tá? A gente só vai fazer naqueles casos que são indicados realmente maturação pulmonar. E diabetes não é um caso específico que precise de maturação. Se você precisar interromper a gestação prematuramente, né? Aí sim. É isso aí. É isso aí. Em caso de sofrimento fetal agudo, não fazemos epísio também? Cesariana direto, né? Olha, eu acho que é conversar com a paciente, né, Lu? Se a paciente estiver de acordo com a episiotomia, não tem problema nenhum fazer episiotomia. Se for a via mais rápido, porque quando a gente está falando de sofrimento fetal agudo, a gente tem que tirar esse bebê rápido dali, né? Então, é a via mais rápida. E a via mais rápida tem que ser discutida com a mãe também. A gente sabe que, nesse caso, se fizer um epísio, se o neném está baixinho, provavelmente ele vai nascer mais rápido do que por cesariana, né? Vai depender muito do estágio do trabalho de parto, né? Se a paciente está completa, né? Tá já no segundo período, o bebê tá lá, cabeça em mais 3, né? Realmente, a via de parto vaginal vai ser mais rápida do que você levar a paciente para uma sala de cesárea, ser anestesiada, né? Então, assim, por mais rápido que você faça a cesárea, o parto vaginal vai ser mais rápido, né? Então, sofrimento é isso, é indicação de parto pela via mais rápida, não necessariamente. É instrumental o parto, né? Lembrar do vácuo e do fórceps nesses casos também, que às vezes eles salvam vidas mesmo. Isso. É isso, pessoal. Obrigado, gente. O pessoal está agradecendo. Obrigado pelo carinho de vocês aí. A gente fica feliz. A gente está muito feliz mesmo aí com esse projeto. Como a gente falou no início aí, foi aí um período longo aí de gestação, então que a gente fez muitas reuniões, a gente pensou juntos. E o bacana foi justamente a gente chegar a essa conclusão, né? Que o GO Papers ele surgiu para todo mundo, né? Não é só para especialista. É para quem está na faculdade, é para quem está no internato, é para quem é residente de GO, é para quem não é residente de GO, mas que tem interesse na especialidade. E é também para quem já tem aí muitos anos de especialidade já e que quer se reciclar, quer se atualizar. É uma forma da gente disseminar conhecimento aí para todo mundo. Então, acho que todo mundo tem a ganhar, né? Não só as pessoas, mas a saúde aí da nossa população. E é muito legal, já que eu estou vendo muitos enfermeiros, fisioterapeutas, pediatras, um pessoal também de outras áreas. A enfermeira obstétrica, obviamente, faz parte ali conosco, mas participando também da página e curtindo aí, participando ativamente mesmo. A gente está muito feliz com isso também, porque o nosso intuito aqui é realmente divulgar conhecimento e compartilhar conhecimento e aprender com vocês também a cada dia. É isso aí, pessoal.
Obrigado. Obrigado, Jader, pela noite incrível. Obrigado pela live. Tchau, Obrigado. pessoal. Boa noite. Obrigado e boa noite. E continuem seguindo a gente aí, que a gente vai sempre estar postando novidades aí, coisas para todos os níveis aí, né? Desde os níveis mais básicos até os níveis mais aprofundados aí da especialidade. Beleza? Tchau, pessoal. Boa Valeu. noite.